Administrativa é definida como uma conduta ilegal ou contrária aos princípios básicos da administração, praticada por agentes públicos que causam danos à administração pública, sendo esses danos feitos à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência. Dispõe a lei que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta, de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorram com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da lei. Em regra, o ato de improbidade administrativa, isto é, aquele que infringe o dever respectivo, implicarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A Constituição ela não projetou nesse preceito tão somente as sanções contra a improbidade administrativa, senão em sentido mais amplo, enumerou algumas das consequências jurídicas da prática desse ato ilícito, sendo essas consequências, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, etc. E as providências cautelares, que é a indisponibilidade de bens. Tampouco é possível afirmar que a norma constitucional esgota todas as perspectivas de repreensão aos atos de improbidade administrativa. A razão da existência da lei da improbidade administrativa se dá pelo princípio de que todo agente público deve trabalhar na administração pública com boa fé e honestidade, procurando atender ao interesse público e não aos interesses próprios ou escusos dele mesmo. Dessa forma, a lei ela procura punir não só aquele que utiliza de seu cargo para obter algum tipo de vantagem ilícita para si ou para outro, mas pune também aquele que se omite e não age em situações onde o bem público ou a integridade da administração pública se encontram em risco. Ele se torna omisso. A lei de improbidade administrativa é um marco significativo para o combate da corrupção sistemática entre o poder público e as entidades privadas, pois eles punem os agentes públicos que agem de forma imprópria ao exercer a sua função dentro da administração pública. Com o advento dessa nova lei, no entanto, as definições e penalidades para a improbidade administrativa foram definitivamente alteradas e melhorou a sua performance para esses tipos de punição.